Olá, eu sou a Arita Martins e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. O tema de hoje é a formação de jogadores de futebol aqui no Brasil. Comigo no estúdio estão Pedro Zala. Obrigada, Pedro, pela participação. Imagina, é um prazer. O Pedro ele é gerente executivo de futebol da base da Ponte Preta. E também aqui comigo, Eduardo Rodrigues. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês. O Eduardo é gerente do Departamento de Formação de Atletas do Desportivo Brasil. A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi criada em 1969, está acontecendo agora e é a grande atração da pré-temporada do futebol. E também é a chance dos jovens talentos terem de mostrar o que eles têm de melhor para ver se conseguem uma vaga no time principal. Agora, para começar essa discussão, eu queria saber para que serve, na opinião de vocês, a Copa São Paulo na formação de jogadores? É para conseguir colocar um jogador num time de profissional, no time principal, ou para oferecer jogador para o mercado? De que lado vocês estão nesse debate? Eduardo? O Desportivo Brasil é um clube formador, atende a essa característica, colocando jogadores em várias equipes do futebol nacional e internacional. E com certeza a Copa São Paulo é uma vitrine para os nossos atletas, também uma vitrine para os atletas das equipes menores, que podem eventualmente jogar no Desportivo Brasil no futuro. Então ajuda a vender jogador? Ajuda muito a vender jogador. Pedro, tua opinião? No nosso caso é bem diferente, a gente tem como principal cliente o nosso time profissional. Então, no caso da Ponte Preta, um jogador vindo da base, ele tem um valor. A partir do momento que ele chega no profissional da equipe e tem a oportunidade de jogar um campeonato paulista, um brasileiro da Série A ou da Série B, esse valor de mercado passa de X para 5X, 10X. Então, o nosso principal cliente é o nosso time profissional. Então, o objetivo da base da Ponte Preta é formar e entregar atletas para o nosso time principal. E esse ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, como ela é mais conhecida, teve um aumento de times, uma coisa que vem acontecendo já há alguns anos. Neste torneio foram 104 participantes na primeira fase e eles foram divididos em 26 grupos. Só o primeiro de cada grupo avançou, além dos 6 segundos melhores colocados. Vocês acham que esse formato atende essa necessidade de vocês de conseguir colocar jogador no mercado ou de conseguir oferecer jogador para o time principal? Pode começar. Olha, nesse caso o formato não é o que vai ser determinante para o objetivo que a gente tem. A gente tem um calendário ao longo do ano para o nosso sub-20, né, que é a última etapa de formação do atleta. A gente começa lá atrás no sub-14, passa por um sub-15, um sub-17 e chega no sub-20. Então a gente joga uma série de competições ao longo do ano. E a Copa São Paulo é onde finaliza, digamos assim, esse processo de formação para os atletas que estão estourando a idade. Então, com 104 clubes ou com 60 ou com quantos forem, faz pouca diferença para nós. Não é isso que vai determinar, entendeu? O menino tem um ano de preparação. A Copa São Paulo é a grande vitrine, é onde a imprensa tem mais acesso às divisões de base, é onde, pela temporada, pelo futebol profissional está parado em janeiro, todos os olhos do futebol se viram para a Copa São Paulo. Então, é uma oportunidade do jogador aparecer. Mas o trabalho do atleta de base, sub-20, é acompanhado pelo elenco profissional, pelo grupo de trabalho do futebol profissional ao longo do ano, entendeu? O atleta tem uma série de oportunidades de estar lá, de treinar com o grupo principal, e é isso que vai ser determinante. E Eduardo, ele está contando que a Ponte Preta, acredito que também outros times, acompanham o jogador durante várias categorias, durante vários campeonatos, mas como ele mesmo comentou, a Copa São Paulo que acaba sendo a grande vitrine. É tempo suficiente, esse pequeno tempo que a Copa São Paulo, que é só em janeiro, para ser essa vitrine para o jogador? Obviamente que o jogador ele necessita de vários jogos para mostrar o futebol, mas o Desportivo coloca os jogadores à prova na Copa São Paulo exatamente porque várias equipes internacionais enviam scoutings, né, olheiros, observadores técnicos para a competição. E isso faz com que jogadores do Desportivo Brasil tenham propostas de equipes internacionais e nacionais também. Então, o formato dela atende a nossa característica, que é colocar o jogador na vitrine, exatamente por isso. E esse tempo, ser um mês de competição mais ou menos que a gente tem? Começou agora em janeiro, a final é dia 25? O Desportivo participa de outros campeonatos durante o ano. A competição ela tem esse formato e é interessante porque aí envolve outros aspectos, custo da coordenação da competição. E pro Desportivo Brasil esse tempo é o necessário para colocar o atleta na vitrine.
Pedro, e para você, a Copa São Paulo é suficiente para mostrar os jogadores ou poderia ter mais campeonato, algum outro torneio para mostrar os jogadores da base? Sem dúvida. Não só com o objetivo de mostrar, mas com o objetivo de dar experiência para esses meninos. Hoje o calendário de base é difícil, você joga competições de tiro curto de 1 a 2 semanas, onde se joga um jogo um dia sim, um dia não, o que é muito longe do ideal, entendeu? Então a ideia é que se tenha um campeonato brasileiro, e isso é inclusive uma reivindicação hoje que os gestores da base se encontram e debatem muito e vai ser passado para a CBF isso, entendeu? A ideia é que se tenha a médio e longo prazo aí um campeonato brasileiro que ocorra ao longo do ano, nos moldes parecidos com o que é feito no profissional, entendeu? Que a gente possa ter um calendário mais organizado e, de fato, dar oportunidade para esses meninos terem experiência suficiente para chegar no profissional, para jogar em campos de qualidade, entendeu? O que hoje não acontece. O calendário da base é muito deficitário, assim, a gente sofre muito com isso, tem uma série de dificuldades jogando competições curtas, com jogos dia sim, dia não, muito longe do que a gente acredita que seja o ideal. E aproveitando isso de jogar uma competição mais curta, com tanto jogo um assim em cima do outro, vocês acham que a Copa São Paulo ela continua sendo atraente para o torcedor também? E olhando também para o lado do jogador, não tem um desgaste físico talvez muito grande, porque joga um dia, recupera, depois já tem que jogar no outro, o que vocês acham disso? Em questão da recuperação física, com certeza uma competição de tiro curto, ela tira do jogador toda a qualidade física, mas pelas datas da Copa São Paulo, ela respeita o mínimo, né, necessário, mas com certeza o torcedor ele quer o maior número de jogos em menor tempo. Sim, quer ver bola rolando, né? Quanto mais melhor. Quer ver o jogador que ele almeja que esteja no clube dele, né, de coração. E também muitos jogadores querem participar da Copa São Paulo exatamente por isso. O jogador ele se vê na Copa São Paulo porque ele sabe que dali é uma escada para um grande clube ou para um grande futuro da carreira dele. Mas com certeza o torcedor adora a Copa São Paulo por isso, porque tem vários jogos, várias equipes às vezes desconhecidas, equipes às vezes muito conhecidas que não chegam, não se classificam para a segunda fase, como nós temos hoje na Copa São Paulo, equipes de pequena expressão, mas que mostraram um futebol de time grande. Pedro, quer comentar alguma coisa? Eu acho que para o torcedor é muito interessante, é uma oportunidade, principalmente para o torcedor aqui do estado, é uma oportunidade dele acompanhar o time dele, conhecer os meninos que estão se encaminhando para um profissional, porque muitas vezes o torcedor não tem essa oportunidade. E você vai aí pelo interior afora, aí nas sedes, no nosso caso a gente jogou em Indaiatuba, a gente fez jogo para 5.000 pessoas. Dificilmente esses meninos têm essa oportunidade de jogar para um público tão grande. O próprio time da cidade, nas sedes que tem por aí, entendeu? Atrai o torcedor local, atrai as torcidas dos times de camisa. Então é um evento para a base muito diferente do que a gente está acostumado. Se der certo fazer um campeonato, conseguir colocar com a CBF um campeonato real brasileiro, igual você estava comentando, vocês acham que isso consegue ter espaço na mídia também? Porque querendo ou não, agora a Copa São Paulo consegue espaço para a gente estar na pré-temporada. Não compete com o Campeonato Brasileiro de fato ou com os estaduais. Vocês acham que daria para ter espaço na mídia, assim, atender a necessidade de vocês de conseguir colocar jogador no mercado ou de conseguir fazer um time principal ver o seu jogador? As experiências que nós temos são experiências ruins em relação a esse abraço que a mídia dá para os torneios da base. Mas a Copa São Paulo mostra que tem como. A Copa São Paulo mostra que dá para se comercializar esse tipo de competição. Mas com certeza isso precisaria de uma estruturação das equipes. A Copa São Paulo é interessante porque ela atende o Brasil todo, todas as federações enviam clubes. Sim, é São Paulo só no nome, mas vale lembrar que é o Brasil jogou inteiro. Contra uma equipe de Roraima e um dos atletas, por exemplo, de Roraima se destacou e tem interesse de várias equipes para tê-lo na próxima temporada, ainda na base. E isso mostra o quanto é interessante ter uma competição aberta a todos os estados. Obviamente que a CBF poderia criar uma competição nacional, não sendo a Copa São Paulo, porque ela atende só um mês, 20 dias de calendário,
atendendo o ano todo. Então isso faz com que a gente também queira que exista essa competição aberta o ano todo, mas que tenha várias equipes, que tenha as equipes menores, que tenha as equipes que formam jogadoras, equipes que trabalham também na base. É possível falar qual que é o melhor jeito de tratar um atleta em formação, um atleta de base? Se é seguir para um time, uma base, começar todas as categorias até chegar na categoria principal daquele time, ou se é vender logo para o mercado? Qual que seria esse melhor jeito? Por que vocês divergem nessa opinião? Na verdade, são realidades diferentes. Não adianta você... O processo de formação do Desportivo Brasil encerra numa categoria juvenil. Então ele tem que alocar esse jogador para continuar, para dar continuidade. Num clube que tem as categorias de base completa até o final do sub-20 e tem um profissional, esse processo é um pouquinho mais longo. Então não é nem... São situações diferentes, entendeu? Cada um dentro da sua realidade. Hoje os clubes formadores como o Desportivo Brasil, o Audax, o Red Bull hoje não, o Red Bull hoje tem um time profissional também, o Audax também tem, mas assim, é diferente o intuito. O intuito é venda. O nosso é entregar atletas de qualidade para o nosso grupo do profissional. E os jogadores que chegam para vocês se sentem à vontade com essa política de saber que está ali para ser vendido ou saber que está ali para tentar uma vaga no time principal? O atleta que chega no Desportivo Brasil, que é captado pelo Departamento de Prospecção e Captação, ele obviamente que ele é um diamante bruto. Ele não está pronto para ser colocado no mercado, mesmo ele tendo 16, 17 anos, que é o nosso limite de idade. Muitos atletas que chegam com essa idade são atletas que demandam um pouco mais de tempo e é dado esse tempo para ele se formar com o DNA do Desportivo Brasil, né? Ele não necessariamente vem para o Desportivo Brasil para ser vendido, ele vem para o Desportivo Brasil para ser formado. Entendi. Então, onde caracteriza essa diferença é exatamente essa. Muitas das vezes o clube recebe o jogador ou coloca ele na categoria superior, na categoria profissional, mas esse atleta não foi formado no clube, ele não tem o DNA do clube. Onde no Desportivo Brasil ele recebe isso e ele passa a atender a expectativa do mercado que nós entendemos que para aquele atleta seja melhor. Então, muitas das vezes o clube recebe um grande profissional que poderia atender o mercado japonês e por ele não atender a equipe principal, ele passa a ser descartado e desvalorizado dentro do clube e possivelmente vai para outra equipe. Dentro do Desportivo Brasil nós conseguimos ter todos os atletas de todas as características e colocá-los onde nós entendemos que eles vai se dar melhor. São filosofias um pouco diferentes, né? Sem dúvida. Para a gente concluir esse debate, eu queria fazer uma proposta para vocês, que é colocá-los em xeque. Ou seja, cada um pode fazer uma pergunta direto para o outro. Alguém quer começar? Vai lá, Eduardo. Fica à vontade aí. Então Pedro, vamos lá, Eduardo. A gente trabalha com várias situações no dia a dia. Logicamente, o Desportivo Brasil tem vários problemas a se corrigir. Eu gostaria de saber, você na Ponte Preta, ou experiências que você tem de visão de outros clubes, do cenário do Campeonato Brasileiro Profissional da Série A ou Série B. Como é a colocação da Portuguesa em relação aos atletas que saem da base e vão ao profissional? Ou seja, como que a Ponte Preta trabalha com essa transição do atleta da base para o profissional? E o que você acha por que um clube tão grande como a Ponte Preta, como São Paulo, necessita de tantas contratações, já que a base desses clubes deveriam ser os exemplos de formação no Brasil? Eu acredito que, assim, inevitavelmente, contratar você sempre vai ter que trazer, porque você não consegue. Hoje a gente trabalha com um grupo no júnior de aproximadamente entre 25 e 30 atletas. Você não vai conseguir entregar os 30 atletas para o profissional. Então acho que você tem que estipular metas e que hoje na Ponte Preta são estipuladas, tá? A gente tem um trabalho muito próximo com o profissional, tem uma integração muito bem feita na Ponte Preta e isso é um trabalho em evolução que demanda alguns anos para se consolidar, mas hoje a ideia é essa. E assim, eu vejo alguns clubes caminhando indo nesse caminho, eu acho que isso está evoluindo, está melhorando
E a ideia é, sem dúvida, ter uma parcela significativa do elenco profissional de atletas formados no clube, porque isso, além de você conseguir, desde lá de baixo, desde o sub-14, implementar a filosofia do clube, como você quer que chegue um atleta lá no seu profissional, você consegue reduzir custo e amanhã, hoje para um clube como a Ponte Preta, a receita vinda da venda de atletas é muito importante para a saúde financeira do clube. Então, a partir do momento que você conseguir consolidar esse processo de ter uma parcela significativa do seu elenco profissional formados na categoria de base, inevitavelmente isso vai gerar venda, porque a Ponte Preta não é clube final. A Ponte Preta é um clube hoje de intermediário para grande, então você pode, tanto esses jogadores podem passar uma etapa adiante num clube com condições financeiras hoje acima da Ponte Preta, como pode ir direto para o mercado do exterior e gerar receita para o clube. Pedro, nosso tempo está quase acabando, mas vamos lá. Você tem direito agora a fazer uma pergunta para o Eduardo. Eu queria saber do Eduardo o que efetivamente significa, em termos de resultado do objetivo de venda de atletas do Esportivo Brasil, uma má campanha na taça. Por exemplo, esse ano vocês não tiveram a oportunidade de avançar, fizeram apenas 3 jogos, tiveram 2 derrotas, não é isso? 2 derrotas. O quanto isso prejudica o objetivo final da alocação desses jogadores, desses atletas no mercado, tanto nacional como internacional? O Desportivo Brasil teve 3 jogos na Copa e pôde mostrar com atletas nascidos 2, 3 anos mais novos do que as equipes que nós jogamos contra. Então, o fato das derrotas acontecerem apenas mostrou que realmente a Copa é um torneio de muita qualidade. Mas o valor do jogador, o valor individual de cada jogador foi demonstrado mesmo com as derrotas, mesmo com os resultados adversos. As dificuldades que os atletas conseguiram superar no dia que ele foi vencedor nos jogos e nos momentos positivos da equipe, demonstraram essa qualidade para quem estava observando os jogadores. Bom, esse foi mais um programa Desafio. Eu queria agradecer a participação dos nossos convidados. Obrigada, Pedro, por ter vindo até aqui. Obrigado a vocês, eu que agradeço, foi um prazer participar. Obrigada, Eduardo, também pela participação. Um prazer participar, muito obrigado. Como eu disse, o desafio acaba por aqui, mas o debate continua. É só você deixar o seu comentário aqui na página e, claro, acompanhar as finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o futebol aqui no IG. Obrigada e até a próxima.